Olá, queridos, a paz, tudo bem? Quero lhe dar as boas-vindas para mais um culto de celebração. Então, encha o seu coração de expectativas daquilo que Deus vai fazer na sua vida. E hoje nós estamos iniciando o nosso projeto Natanael 3. Vamos falar mais nesse culto sobre isso, mas você vai estar junto conosco nesse projeto e ganharemos muitas vidas para o Senhor. Sejam bem-vindos, vamos louvar ao Senhor e um bom culto. Paz!
Qual é a visão da Paz Church? A visão da Paz Church é ser um movimento de plantação de igrejas saudáveis e multiplicadoras, começando de onde estamos e avançando para todo mundo. Agora, é verdade que o evangelismo através de grandes campanhas em estádios de futebol, é verdade que o evangelismo através de programas de televisão e da internet, tudo isso é muito bom e importante, e nós vamos usar essas estratégias também. Mas a estratégia mais bíblica e a que mais funciona para permanentemente efetuar uma transformação da sociedade é plantando igrejas. Essa é a forma paulina, ou seja, a forma apostólica que a Bíblia ensina. A expansão do reino de Deus se dá principalmente através da plantação de novas igrejas. Então, essa é a nossa visão. A visão da Paz Church e da Missão Paz é ser um movimento de plantação de igrejas. E não é qualquer tipo de igreja, mas sim igrejas que são cheias de amor, cheias de vida, de discipulado, cheias de life group, cheios de cuidado e amor, igrejas saudáveis e multiplicadoras, começando de onde estamos e avançando para todo mundo. Então, isso que essa visão diz, vamos ler de novo, ser um movimento de plantação de igrejas saudáveis e multiplicadoras, começando de onde estamos e avançando para todo mundo. Amém, queridos, glória a Deus, nós estamos de volta. Eu quero sim reafirmar o quanto é bom estar com você, conectado nesse culto, adorando a Deus, nesse tempo tão precioso de louvor e de adoração. E agora chegou aquele momento que é um momento muito especial, o Minuto Conexão, e hoje vai ser um pouco diferente. Preste atenção, eu vou explicar o que você vai fazer nesse tempo, para que depois você possa estar assim, nos ajudando nesse sentido. Nós vamos aproveitar esse tempo do Conexão para fazer um recadastramento de membros. É isso mesmo, você vai entrar no link. O link ele vai aparecer na sua tela e nós vamos postar em todos os grupos da igreja, seja no Paz Church, seja na liderança, seja na Águas da Paz, Geração Patriarcas. O link está lá. Então, se você já faz parte dessa família, já se considera membro dessa família, você vai clicar nesse link, vai preencher esse questionário super didático, super prático e super rápido. Você vai preencher esse questionário cuidadosamente e vai enviar. Esses dados serão computados, nós vamos gerar uma planilha para sabermos de fato quantas pessoas fazem parte da nossa família. O objetivo é conseguirmos oferecer ainda uma atenção maior, um cuidado maior para você que faz parte da família Paz Church. Então o link ele vai aparecer na sua tela, mas você vai clicar, pega o seu celular, entra em um dos grupos da igreja que você faz parte, você vai clicar nesse link e vai preencher esse questionário e no final você vai enviá-lo. É muito importante que você faça isso. Então, o nosso Minuto Conexão não vai ser 1 minuto, serão 2 minutos, para que você tenha um tempo hábil para fazer isso, tá bom? É super simples, super rápido, você vai fazer numa boa e vai nos ajudar poderosamente, amém? Então, pega o seu celular, entra agora aí no link, né? Entra, na verdade, no grupo que você faz parte, seja no Paz Church, aquele grupão onde está a maioria das pessoas, seja na liderança, seja na Geração Patriarcas, na Águas da Paz, entra aí nesse grupo. Entrou? Já visualizou o link está bem aí. É só clicar nesse link e preencher esse questionário, tá bom? Você vai ter 2 minutos para isso e nós voltamos na sequência. Deus abençoe. Paz.
Amém, queridos. Eu tenho certeza que você estava com expectativas para esse momento. É o momento que você separa a sua semente, né, parte dos recursos que o Senhor tem dado a você e você semeia neste solo fértil que é o solo do reino de Deus. Nós temos falado nesse tempo, já em alguns domingos, né, sobre uma pergunta, temos meditado, na verdade, a partir de uma pergunta. A pergunta é: o que Deus espera de nós? O que Deus espera de você? Você já se fez essa pergunta? Nós estamos respondendo essas perguntas. A cada domingo, nós estamos trazendo uma resposta para essa pergunta. Nós já vimos que Deus espera de nós gratidão, Deus espera de nós entrega. Fala comigo: gratidão, entrega. Deus espera de nós generosidade. Deus espera de nós alegria em dar. Espera de nós fé, honra. E na semana passada nós vimos que Ele também espera de nós ação. E hoje a resposta é: Deus espera de nós fidelidade. Fala comigo: fidelidade. Fidelidade é a característica de quem é fiel, que demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo, lealdade, constância nos compromissos assumidos. Percebe como é profundo o significado da palavra fidelidade? É alguém que tem constância em compromissos assumidos, alguém que é leal, alguém que é zeloso, alguém que é comprometido. E a palavra de Deus vai dizer lá no Evangelho, segundo Mateus escreveu, no capítulo 25, verso 23, diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Amém, queridos? Esse contexto, nós já conhecemos bem essa referência, que fala sobre a parábola dos talentos. E nós vemos nessa parábola, nós aprendemos nessa parábola, que existe uma promessa para aqueles que entendem e praticam o princípio da fidelidade. Esse Senhor, que representa o próprio Deus, ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, então eu o colocarei sobre o muito. Então a promessa, querido, da fidelidade de Deus, a partir da nossa fidelidade para com Ele, é de nos colocar sobre o muito. Ou seja, de nos oferecer, de nos dar condições de recebermos provisão, recursos para vivermos de forma digna. Então, quando somos fiéis ao Senhor, em todas as áreas da nossa vida, principalmente, inclusive, na área financeira, nós permanecemos debaixo das promessas de Deus, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, não foi o homem que nos prometeu, foi o próprio Deus que nos prometeu nos colocar sobre o muito a partir da nossa fidelidade. Então, seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor naquilo que Ele tem te dado, naquilo que você tem recebido como fruto do seu trabalho, como fruto dos seus investimentos que você tem feito. Então, seja pouco ou seja muito, Deus está interessado na sua fidelidade. Então, eu quero orar com você, e você vai ter um tempo para fazer isso. Tem um QR Code aparecendo agora mesmo na sua tela. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e devolver o seu dízimo, devolver uma oferta generosa, aplicando fidelidade, compromisso com a obra de Deus através da nossa igreja local. Pai, muito obrigado, porque nós entendemos que é um privilégio poder expressar
gratidão, poder ser generoso, aplicar fé, honrar ao Senhor e ser fiel de forma constante. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está agora conectada conosco, cultuando ao Senhor. Pai, abençoa, Deus, abra as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas sobre essa vida, sobre essa família, sobre essa casa, Deus, e que essa pessoa venha entender a necessidade de ser constante em sua fidelidade. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa semeadura. Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News. Os Life Groups, que são as células nos lares, acontecem durante a semana presencialmente e em alguns casos online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação. Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada. É o nosso culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Todo primeiro domingo do mês, celebramos a Santa Ceia do Senhor, onde renovamos a nossa aliança com o Pai e sentamos à mesa com Cristo. Participe conosco presencialmente ou online. E essas foram as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais! Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou esse momento tão precioso, né? Que é o momento da ministração da palavra de Deus. Eu quero lhe pedir um grande favor. Não levante daí por nada, não saia desse ambiente. Fique bem ligadão, prestando bastante atenção, porque Deus vai falar com você através dessa mensagem. Eu quero continuar falando sobre pilares para a edificação de uma igreja. Nós estamos vivendo na Paz Church um ano de edificação, né? Um ano onde Deus tem nos dado o privilégio de crescermos ainda mais, de construirmos ainda mais, de avançar ainda mais para que mais pessoas continuem sendo ganhas para Jesus. E desde o princípio do ano, eu tenho falado sobre alguns pilares importantes para isso.
Assim como uma construção, né, uma construção civil, você vai construir um prédio, você vai fazer uma casa, além dos alicerces, você precisa de pilares, você precisa de colunas para dar sustentação a essa construção. E no reino de Deus, né, na obra de Deus, na edificação de uma igreja, não é diferente. Nós já falamos aqui sobre fé, já falamos sobre oração, já falamos sobre unidade de propósito, muitas coisas preciosas que sustentam essa edificação, sustentam esse processo de construção da igreja para a glória de Jesus. E na semana retrasada, na verdade, né, quando a última vez que eu preguei, eu comecei a falar sobre esse pilar e eu tenho aprofundado nesse pilar. Então, o pilar que nós vamos continuar tratando chama-se perseverança. Nessa semana eu já iria trocar esse pilar, eu ia trazer um outro pilar, mas eu estava orando a Deus e Deus direcionou que estivesse ministrando mais uma mensagem sobre perseverança. Nós já falamos de uma forma mais ampla, né? Uma forma mais introdutória sobre esse assunto, perseverança. Da outra vez falamos sobre a importância de perseverarmos com as pessoas. E agora eu quero falar com você sobre a necessidade de perseverarmos nas promessas de Deus. Então, o título da nossa conversa de hoje é Perseverando nas promessas de Deus. E eu quero usar o exemplo de um grande homem de Deus, né, que está ali registrado também no livro de Josué. Eu quero ler então com você Josué capítulo 14, a partir do verso 7. Diz assim então a palavra de Deus: Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, Moisés me prometeu, certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava no deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Pai, obrigado por essa palavra tão inspiradora, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nutrir a nossa fé a partir daquilo que iremos ouvir da parte do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o texto em tela narra então um momento em que a promessa é cumprida na vida de Calebe. Ele recebe a terra de Hebrom por herança. Ao retornar da espionagem, Moisés, ele promete a Calebe que lhe daria essa terra. Passaram-se então 45 anos até o cumprimento da promessa. As palavras de Calebe revelam que mesmo
que mesmo aos 85 anos, ele mantinha sua fé e perseverança em seu chamado original. Só para você entender o que estava acontecendo, Caleb ele fazia parte da equipe dos 12 espias que foram enviados por Moisés para espionar a terra prometida. Esses 12 espias foram até lá, constataram que a terra realmente era boa, que a terra manava leite e mel, que a terra era topzera, porém haviam gigantes, porém haviam situações que os outros 10, exceto Josué e Caleb, os outros 10 espias ficaram desanimados em relação a isso. E o relatório desses outros 10 espias foram relatórios desanimadores, ao ponto do povo ficar amedrontado por conta disso. Ao contrário, Josué e Caleb, eles dão um relatório a Moisés, um relatório real de que realmente a terra era boa, porém haviam esses desafios. Mas o próprio Caleb ele fala: se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver em nosso meio, vamos subir, vamos tomar posse, é certo que nós venceremos. E aí Caleb então dá esse relatório. Ele junto com Josué trouxeram então um relatório otimista, um relatório real, porém otimista. Eles não ignoraram os desafios. Havia cidades fortificadas, gigantes, entre outros. Contudo, eles tinham a certeza de que se Deus estivesse com eles, era possível conquistar a terra. Então, queridos, a partir do exemplo de Caleb, nós aprendemos algumas atitudes que precisamos ter para vivermos as promessas de Deus. Vamos mergulhar, então, no exemplo desse grande homem de Deus, a fim de vivermos as promessas de Deus. A primeira coisa que eu quero observar com você, na verdade, é a definição de perseverança. O que é perseverança? Segundo Aurélio, perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. Persistência, constância. É alguém que se dispõe a pagar o preço independente das dificuldades, independente das lutas que serão enfrentadas durante esse processo. Na caminhada cristã, querido, nós encaramos diversos gigantes. Nós, na verdade, matamos um leão por dia, não é isso? Algumas metáforas que nós usamos para ilustrar as lutas que travamos no dia a dia. E isso exige de nós muita perseverança. Existe de nós muita persistência, muita constância. E é isso que nós observamos na vida de Caleb. Então, a partir desse texto e dessa introdução, eu quero aprender com você algumas dessas atitudes. Primeira delas, Caleb manteve a esperança e foi inteiramente fiel. Fala assim comigo: inteiramente fiel. Aqui está uma grande chave para vivermos as promessas de Deus. E essa chave chama-se fidelidade. A palavra de Deus diz que quando nós somos fiéis no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. A Bíblia nos diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Caleb, ele mantém a esperança na promessa. E ele mantém-se na caminhada de forma íntegra, de forma fiel. Olha o que diz os versos 7 e 8 desse texto base. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Queridos, isso aqui é muito forte, é muito profundo.
Percebe? Caleb ele tinha 40 anos quando recebe a promessa. O cumprimento da promessa acontece quando ele já estava com 85 anos, ou seja, passaram-se 45 anos. E a promessa não acontecia. E aquilo que Moisés havia liberado não acontecia. Desafios, o pau quebrando, mas Caleb se mantendo firme nas convicções que ele tinha, na fidelidade que ele tinha a Deus, porque ele perseverou, porque ele conhecia e ele sabia o Deus que havia lhe prometido. Quando eu conheço Deus que me promete, eu vou manter a minha esperança a essa promessa, porque Ele é fiel, e eu permanecerei firme nessa caminhada. Caleb, em hebraico, significa leal como um cão. Assim como Josué, ele se destacou dentre os outros líderes de sua época, pois manteve uma atitude de fé e ousadia, ao relatar o povo que tinha visto na terra prometida. Preste atenção, queridos, Caleb não se perdeu em função do tempo. Ele não desanimou, porque a coisa não aconteceu no tempo dele. Porque a coisa não aconteceu a hora que ele achava que tinha que acontecer. Pelo contrário, ele enxergava cada desafio como uma grande oportunidade de expressar fé, fidelidade e perseverança. É importante entendermos que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é um tempo humano, mas é um tempo eterno, é um tempo espiritual, é um tempo sobrenatural. O tempo de Deus não está condicionado ao nosso relógio. Deus ele é soberano sobre o tempo. Então não importa o tempo que você esteja esperando a promessa. Não importa o tempo que lhe foi liberado a promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. O que nós precisamos fazer hoje é nos manter firmes a essa promessa, a nos manter esperançosos a essa promessa e fiéis àquele que nos prometeu. Caleb ele diz: e eu fui inteiramente fiel ao meu Deus, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que lhe prometeu. Então, de repente, você está esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Continue perseverando. Não desista do seu ministério, não desista do seu casamento, não desista da sua vida, não desista daquilo que Deus te chamou para fazer. Não desista daquilo que Ele prometeu a você. Mantenha-se fiel, mantenha-se esperançoso, alimente-se da palavra de Deus. Nós lembramos um outro exemplo incrível de perseverança. Abraão, que recebe a promessa que seria pai de multidões. Ele já era avançado em idade. Sara, sua esposa, era estéril. Como isso ia acontecer? Mas Abraão, contra toda esperança, que não era, na verdade, muito favorável a ele creu, independente de qualquer coisa. E Deus operou o milagre. Então creia, querido, persevere, independente das palavras contrárias. Independente se a sua visão humana ainda não está contemplando o milagre. Persevere, porque Deus é fiel para cumprir. Olha o que diz o texto quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você não tem um espírito de covardia, ao contrário, você tem um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que Caleb confiou nas promessas divinas, sendo fortalecidos por elas. Olha o que diz versos 9 e 10.
Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel ainda caminhava pelo deserto: por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Eu já falei um pouco sobre isso no primeiro tópico. Caleb ele teve paciência para esperar. Caleb ele teve discernimento para perseverar. Caleb ele teve fé para se manter fiel, para se manter esperançoso, para confiar na promessa. A Bíblia nos ensina a trazer à nossa memória aquilo que vai nos dar esperança, aquilo que vai nutrir a nossa fé, a fim de continuarmos perseverando. E à medida que eu alimento a minha esperança com a palavra de Deus, eu sou fortalecido a me manter fiel à promessa. Eu sou fortalecido a perseverar na promessa. Por isso que Caleb ele confia nas promessas divinas. E ao mesmo tempo ele é fortalecido por essas promessas. Por isso, querido, não existe nada melhor do que ler a palavra de Deus, de que observar, do que debruçar nas Escrituras e identificar todas as promessas que estão contidas na palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. A Bíblia vai dizer que agindo Deus, quem vai impedir? A Bíblia vai dizer que quem tentará contra o braço forte do Senhor? A Bíblia vai dizer que agindo Ele, ninguém tem poder para fazer além disso, do que Ele pode fazer. A Bíblia vai dizer, querido, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Talvez você esteja passando por lutas, por dificuldades, esses gigantes, cidades fortificadas, mas em todas essas coisas você é mais do que vencedor. Amém? A convicção de que Deus cumpriria sua palavra fez com que ele perseverasse até que a promessa fosse cumprida. Ele não permitiu que as etapas do processo, os desafios do dia a dia, comprometessem a sua fé, o seu ânimo e muito menos o seu vigor. Ele continuou fortalecendo-se em Deus e perseverando no propósito. Querido, da promessa à conquista existe um processo. Você pode ver todos os grandes homens de Deus, todas as grandes mulheres de Deus, passaram por um processo até tomar posse da promessa. Havia uma promessa sobre a vida de José, através daqueles sonhos que ele teve, Deus estava revelando uma grande promessa sobre a vida de José. Ele era um garoto ainda, e até a promessa se cumprir, até José chegar a ser o governador do Egito, ele passou por um longo processo. Mas havia também no coração dele uma convicção de que Deus cumpriria a sua palavra. E essa convicção não pode faltar a mim, não pode faltar a você, querido. O pau pode estar quebrando, mas se há uma promessa, alimente-se dessa promessa. Entenda que há um processo, entenda que há etapas, obstáculos, desafios a serem vencidos. Então persevere no Senhor. Persevere na promessa do Senhor. Olha o que vai dizer
Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Fala assim comigo: aquele que prometeu é fiel. Fala de novo: aquele que prometeu é fiel. A terceira coisa que aprendemos com esse texto: Caleb sabia que a sua força estava em Deus, não em seus braços. Aqui está uma chave também muito poderosa. Olha o que diz o verso 12. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, fala comigo assim, mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Percebe, querido, Caleb, ele expressa que não era na força do braço dele, não era nas estratégias de guerra que ele havia aprendido ao longo da sua vida, não era segundo aquilo que ele achava que era a solução para derrotar os Enaquins que lá viviam em cidades fortificadas. Mas ele reconhece, e quem reconhece declara: mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Aleluia! O princípio de toda conquista passa pela compreensão que tudo vem de Deus, de que Deus tem o controle de todas as coisas. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita para vencermos cada desafio que enfrentamos. Caleb tinha essa consciência, Caleb tinha essa convicção, e isso foi fundamental para o cumprimento da promessa. Caleb entendia que por melhor que ele fosse, por mais íntegro que ele fosse, isso é importante, mas se Deus não estivesse com ele, nada disso seria suficiente. O que nós aprendemos, queridos? A nossa conquista, a nossa vitória não está fundamentada na nossa força. É claro que nós precisamos fazer a nossa parte. Eu preciso estudar, eu preciso investir, eu preciso me mexer, eu preciso ter atitudes. Porém, eu não posso esquecer que é na força de Deus que eu vou conquistar, que é na capacitação de Deus que eu vou vencer. Caleb, ele era o cara, mas ele tinha essa compreensão que o Senhor precisava estar com ele. O Senhor precisa estar com você. O Senhor precisa estar na sua casa. O Senhor precisa estar na sua família. O Senhor precisa estar junto com você, lutando as suas causas. Porque na força do seu braço, você não vai conseguir vencer. Talvez você tenha procurado em vários lugares, em vários caminhos, já tenha feito muitas coisas para resolver uma situação, para dar um jeito no seu casamento, para dar um jeito nos seus filhos, para dar um jeito em você mesmo. E eu quero te fazer uma proposta nessa mensagem. Recorra a Jesus. Entenda a superioridade de Jesus em relação às suas capacidades, em relação às minhas capacidades. E à medida que eu entendo isso, o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoando na minha fraqueza. Ele vai se aperfeiçoando nas minhas limitações. E eu começo a me aproximar mais de Deus.
E eu começo a conhecer mais a esse Deus. E à medida que eu me aproximo, à medida que eu conheço, à medida que eu desenvolvo intimidade, eu começo a vencer, eu começo a alcançar, e eu começo a entender que não é por mim somente, não são somente pelos meus méritos, mas é por causa da força de Deus na minha vida, é por causa da intervenção de Deus na minha vida. Davi, quando estava diante daquele gigante, pensa comigo, humanamente falando, Davi tinha condições de vencer aquele gigante? Não tinha. O gigante media aproximadamente 3 metros de altura, estava todo paramentado com uma armadura, tinha uma vasta experiência em batalhas. Davi era apenas um garoto, não estava paramentado e não tinha experiência em batalhas. E ele fala: você vem contra mim com lança, com espadas, mas eu vou contra você na força do Senhor dos Exércitos. Aleluia! E aí Davi, que era o improvável, com uma pedra, com uma seta, com uma atiradeira, ele crava na testa do gigante e ele derruba aquele gigante. Não foi na força do braço de Davi, mas foi na força do poder de Deus. Amém, queridos? Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 6, verso 10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele diz aos Filipenses, capítulo 2, verso 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E o salmista declara: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Você pode falar isso nesse momento? Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Ele está no controle da sua vida, querido. Persevere, não desista. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Vamos perseverar naquilo que Deus nos prometeu. Vamos perseverar no chamado que Deus tem para nós desenvolvermos individualmente e coletivamente como igreja. Deus nos chamou para fazer. Deus tem nos capacitado a fazer. E Deus vai nos dar força para perseverar e alcançar. Eu quero concluir com você. O verso 13 diz assim: então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Calebe, querido, também nos ensina, o exemplo de Calebe também nos ensina o princípio da honra e da valorização da bênção do nosso líder. Antes de Hebrom, teve a bênção de Josué. Fala assim comigo: antes de Hebrom, teve a bênção de Josué. Isso é muito importante, querido. Permanecermos debaixo da bênção de Deus, debaixo da bênção da nossa liderança, debaixo da bênção daquelas pessoas que Deus delegou como autoridade sobre as nossas vidas. O texto é muito claro. Josué, primeiro, ele abençoa Calebe e depois ele lhe dá Hebrom por herança. Nessa altura, Moisés já havia passado para o Senhor.
E Josué, como seu sucessor, era a autoridade, era o líder sobre a vida de Caleb. Por isso ele o abençoa. Caleb nos ensina o princípio da honra e da valorização da bênção dos nossos líderes. Antes de Hebrom, tem a bênção de Josué. Caleb recebeu a promessa, permitiu que ela entrasse em seu coração, fez a sua parte e foi perseverante até conquistá-la por inteiro. E essa é a palavra que Deus ministra aos nossos corações nesse culto. Receba a promessa. Permita que ela saia do seu intelecto, mas que desça ao seu coração. Se disponha a fazer a sua parte e persevere até conquistar. Amém? Não importa o tamanho da luta, não importa o tempo que você está esperando, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu quero orar com você nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar juntos. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela vem nutrir a nossa fé. A Tua palavra, ela vem renovar as nossas forças. Ela vem trazer esperança. Ela vem nos fortalecer na caminhada e no processo. E nós vemos que Caleb, ele esperou, na verdade ele perseverou longos 45 anos até que a promessa fosse cumprida. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está agora conectada a esse canal, participando desse culto. Fortaleça, Senhor, encoraje. Não permita, Senhor, que perca-se a esperança, mas que o Teu Espírito Santo esteja fortalecendo, esteja encorajando, não permitindo que essa pessoa venha desistir, ao contrário, que ela venha perseverar, segundo aquilo que o Senhor prometeu para ela e para toda a sua casa. Eu te abençoo, eu declaro a unção, a graça, o poder, a força, a esperança, a capacitação do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você persevere até obter a sua conquista. Desde já, Senhor, nós te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dizer amém comigo? Você pode dizer graças a Deus. Aleluia. Se você gostou dessa mensagem, se você deseja nos conhecer, caso você não conheça ainda o nosso endereço físico, vem com a gente. Vai ser um prazer muito grande receber você, receber sua família e caminhar com você nesse lugar. Vamos nos despedir. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja contigo, com toda a sua casa, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus abençoe, um beijo no coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz.